Amigos e camaradas, boa tarde. Gostaria de agradecer este almoço e quem o tornou possível. Gostaria também de saudar os ativistas da CDU, incluindo da Juventude CDU e, em particular, os amigos do Partido Ecologista Os Verdes e da Associação Intervenção Democrática, assim como todos os democratas e patriotas sem filiação partidária aqui presentes, que não desistem de lutar por um futuro melhor para o nosso país. Temos vindo a desenvolver, junto da juventude, dos trabalhadores e das populações, uma importante e determinante ação de contacto, de esclarecimento, de mobilização para o voto na CDU nas próximas eleições para o Parlamento Europeu, a 26 de maio. Uma ação de contacto e de esclarecimento que, com determinação e confiança, há que prosseguir, intensificar e ampliar cada vez mais para reforçar a CDU em votos e em número de deputados, para melhor defender o povo e o país no Parlamento Europeu. Como o seu distintivo e vasto trabalho comprova, são os deputados eleitos pela CDU que no Parlamento Europeu intervêm com firmeza e coerência para aproveitar todas as possibilidades do interesse de Portugal e para combater todas as decisões que prejudiquem os trabalhadores e o país. Como a realidade demonstra, são os deputados eleitos pela CDU que no Parlamento Europeu verdadeiramente defendem os direitos e os anseios dos trabalhadores e do povo, defendem o direito de Portugal ao desenvolvimento, defendem a soberania nacional. Dar mais força à CDU, aumentar o número de votos e eleger mais deputados da CDU representa um fator determinante para avançar na reposição, defesa e conquista de direitos e na resolução dos problemas do povo e do país e não para andar para trás. Amigos e camaradas, o país precisa de avançar. O país precisa de avançar com a valorização do trabalho e dos trabalhadores, dos seus salários, dos seus direitos, das suas reformas e pensões. O país precisa de avançar no aumento geral dos salários e no aumento significativo do salário mínimo nacional, que permita alcançar o valor de 850 € mensais, medida fundamental para o combate às desigualdades, para a melhoria das condições de vida, para o aumento futuro das pensões de reforma, para o estímulo à atividade económica e à produção nacional. É uma reivindicação da mais elementar justiça, um exemplo mais onde é preciso avançar na defesa, reposição e conquista de direitos. O país precisa de avançar com a defesa e o aumento da produção nacional, com mais agricultura, mais pescas, mais indústria, mais apoio às micro, pequenas e médias empresas. Precisa de criar mais riqueza e distribuí-la melhor. O país precisa de avançar com a defesa e o efetivo cumprimento do direito à saúde, à educação, à cultura, à habitação, à proteção social, aos transportes. O país precisa de avançar com a recuperação do controle dos seus recursos, dos seus setores estratégicos, colocando-os ao serviço do seu desenvolvimento e da criação do emprego com direitos. O país precisa de avançar com a renegociação da dívida pública, nos seus juros, prazos e montantes, pondo fim a este imenso e permanente saque de milhares de milhões de euros. O país precisa de avançar com a libertação da submissão ao euro e das imposições e condicionalismos da União Europeia que entravam a resolução dos graves problemas do país e a melhoria das condições de vida do povo. Reforçar a CDU para defender o povo e o país no Parlamento Europeu significa contribuir de forma determinante para abrir este caminho de direitos, de desenvolvimento, de afirmação de um Portugal soberano e com futuro. Reforçar a CDU para defender o povo e o país significa eleger os deputados que defendem intransigentemente Portugal no Parlamento Europeu. Não deputados que o que defendem é a União Europeia em Portugal, como os do PS, PSD e CDS. É por defenderem os direitos e interesses do povo e do país que os deputados eleitos pela CDU rejeitam a submissão às imposições do euro e da União Europeia. Para a CDU, o financiamento do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, dos transportes públicos, de uma política pública de habitação ou da cultura estão primeiro do que a sujeição a uma dívida que consome os recursos nacionais. Para a CDU, o apoio à produção nacional e o investimento público não podem ser condicionados ou impossibilitados pela opção do cumprimento cego de regras orçamentais e do déficit que impedem a resolução dos problemas e o desenvolvimento nacional. Para a CDU, os salários, as reformas e as pensões,
a idade da reforma, as prestações sociais não podem estar sujeitas a políticas e orientações da União Europeia que querem impor a sua desvalorização e um brutal retrocesso social. Ao contrário do PS, PSD e CDS, a CDU não foi responsável nem conivente com décadas de política que se traduziram no aumento da exploração, no ataque a direitos e na degradação dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, na entrega dos setores estratégicos, dos recursos e da capacidade produtiva do país aos interesses dos grandes grupos económicos e financeiros, sobretudo estrangeiros, na debilitação da economia e sacrifício do aparelho produtivo nacional, em crescentes déficits produtivo, alimentar, tecnológico, energético, numa dívida externa que é uma das maiores do mundo. Alguns factos, camaradas. Desde a entrada de Portugal na União Europeia, o país já pagou mais de 100 mil milhões de euros só em juros e nos próximos 5 anos pagará mais de 35 mil milhões. 1.200.000 trabalhadores têm um vínculo laboral precário. Mais de 700 mil trabalhadores estão desempregados. Cerca de 20% dos portugueses estão em risco de pobreza. Portugal precisa de romper com este rumo de desigualdade, estagnação, dependência, endividamento, divergência que tem sido imposto ao povo e ao país. Portugal precisa de defender e afirmar a sua soberania e independência nacional. Portugal precisa de se libertar das amarras que impedem o seu desenvolvimento e progresso social. Portugal precisa de se dotar dos meios e dos instrumentos necessários para ultrapassar os seus problemas. Portugal precisa que se respeite e cumpra o projeto democrático e soberano que a Constituição da República consagra. Amigos e camaradas, os trabalhadores, o povo, o país têm diante de si opções decisivas quanto ao seu futuro. Ou avançar na reposição, defesa e conquista de direitos e rendimentos e na resolução dos problemas do povo e do país, com o reforço da CDU, ou andar para trás, seja pelas mãos do PSD e CDS, seja pela mão do PS. A vida política recente mostrou que o caminho de avanço de direitos e de resposta aos problemas que o país enfrenta não se faz pela mão do PS. O PS reforçado significaria mais espaço à política de direita e recuo na defesa e reposição de direitos que só foram possíveis exatamente porque o PS não teve a força que ambicionava para prosseguir a política que realizou ao longo das últimas 4 décadas. Como sabemos, os avanços conquistados só não foram mais longe devido às opções do PS e do seu governo minoritário, convergentes com PSD e CDS, ao serviço dos interesses do grande capital e em submissão ao euro e às imposições da União Europeia. Amigos e camaradas, como sabem, temos tido a oportunidade de participar em diferentes debates e tem sido confrangedor ver como PS, PSD e CDS procuram esconder as suas responsabilidades e o que os une na União Europeia, encenando discordâncias e exagerando divergências. A verdade é que PS, PSD e CDS estão juntos e são corresponsáveis pelas políticas e orientações da União Europeia e do euro que estão em causa. São responsáveis pelo ataque aos direitos laborais e outros direitos sociais, aos salários e às reformas, pela degradação e privatização de serviços públicos, pela destruição da nossa agricultura, na asfixia dos pequenos agricultores e da agricultura familiar, pela destruição das nossas pescas, da nossa frota, pela desvalorização dos nossos pescadores, pela alienação da soberania nacional sobre os recursos da pesca da zona económica exclusiva do país, pela destruição da nossa indústria, pela entrega a capital estrangeiro de setores estratégicos da nossa economia. As eleições para o Parlamento Europeu de 26 de maio constituem, por isso, um indispensável momento para, através do reforço da CDU, afirmar a defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, do povo e do país, para combater retrocessos e assegurar novos avanços, para contribuir para a construção da necessária alternativa patriótica e de esquerda. Permitam-me destacar a diminuição do custo para os utentes dos espaços sociais, medida para a qual foi determinante a intervenção da CDU. Só em abril, mês em que entraram em vigor os novos passes de transportes, foram carregados cerca de 600 mil passes na área metropolitana de Lisboa, mais 100 mil do que em abril do ano passado, dados que ilustram bem o alcance e a importância desta medida. Contudo, também aqui é preciso avançar.
Avançar no alargamento dos benefícios desta medida ao resto do país. Avançar no investimento público no Serviço Público de Transportes, no reforço, renovação e modernização das suas frotas. Avançar no investimento e modernização das redes de transporte, como, por exemplo, na rede de metropolitano para Loures e na ferrovia. Foi pela luta dos trabalhadores e do povo e pela intervenção da CDU que foi possível derrotar e interromper o rumo de destruição do anterior governo PSD-CDS e abrir caminho para a recuperação de defesa e conquista de direitos. E também será pela luta e pelo reforço da CDU que podem ser impedidos os projetos que pretendem andar para trás e avançar no caminho que coloque no centro das opções políticas os direitos e anseios dos trabalhadores e do povo e a defesa dos interesses nacionais. É este o desafio que está colocado aos trabalhadores, ao povo, aos democratas e patriotas e que passa pelo reforço da CDU, já nas eleições para o Parlamento Europeu. Aqui estamos perante o povo com um reconhecido legado de trabalho, honestidade e competência, com a confiança dos que estão na primeira linha da luta dos trabalhadores e das populações, dos que perante a situação do país não abdicam de denunciar a política de direita de sucessivos governos do PS, PSD e CDS, dos que, vinculados aos interesses dos trabalhadores e do povo, não abdicam do seu projeto e política alternativa para um país desenvolvido e soberano. Aqui estamos, com confiança nos trabalhadores para garantir o desenvolvimento, o progresso e a melhoria das condições de vida dos portugueses, vencendo a exploração, o empobrecimento e a desigualdade. Temos pela frente uma exigente e exaltante batalha político-eleitoral, uma ampla ação política privilegiando a mobilização e o esclarecimento dos trabalhadores e das populações, apresentando propostas e soluções para os problemas do país. Uma grande jornada de contactos diretos, valorizando os candidatos da CDU ao Parlamento Europeu e o trabalho realizado, e reafirmando o compromisso com o povo e o país. Uma intensa jornada dirigida a todos, aos jovens, às mulheres, aos patriotas, aos democratas e personalidades independentes, para que, com a sua intervenção e o seu voto na CDU, abram caminho a um outro rumo para Portugal. Está nas mãos de cada um escolher. Uma responsabilidade que não pode ser deixada para outros. Avançar ou andar para trás? É esta questão que cada um tem de responder com o seu voto. Viva a Coligação Democrática Unitária! Viva a CDU!